Já tá gravando? Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? No programa de hoje, de forma exclusiva, isso mesmo que vocês ouviram, exclusiva, nós iremos trazer um assunto muito importante a ser debatido, que é a arquitetura hostil e a sua relação com os ideais de alguns dos mais famosos pesquisadores e historiadores da sociologia. Então fiquem ligados no programa de hoje que a matéria tá chuchu beleza! Mas afinal de contas, o que é essa tal de arquitetura hostil? A arquitetura hostil é uma prática que envolve a implementação de elementos de caráter arquitetônico, que visam excluir, desencorajar ou criar desconforto para certos grupos de pessoas em espaços urbanos. Geralmente, seu objetivo é afastar indivíduos considerados como indesejáveis na ocupação desses espaços, como pessoas em situação de rua, usuários de droga e skatistas, restringindo seu acesso a esses locais. Eu queria dizer que é um imenso prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. E eu vou direto ao assunto, Sr. Hobsbawm. Com base no capítulo do seu livro escrito, o que o senhor teria a nos dizer sobre a arquitetura hostil? Neste capítulo, eu fiz uma análise da construção do que foi uma classe de trabalhadores, moldada para que se mantivessem leais, recebessem salários suficientes apenas para viver com o mínimo, e mais importante que tudo, fosse uma classe que nunca seria capaz de sair das condições de trabalhadores pobres, que nunca pudesse ascender socialmente. Além disso, eu apontei como os pobres operários eram considerados uma ameaça pública. Desse modo, o planejamento urbano era determinado de modo que as áreas centrais de maior riqueza e exposição fossem locais voltados para as classes dominantes, enquanto as áreas periféricas, onde localizavam-se os cortiços, seriam os espaços onde as classes menos abastardas pudessem residir. Um segundinho. Produção, é isso mesmo? Confirma pra mim? Pessoal, acabamos de receber a confirmação de um dos nossos repórteres que lá embaixo, nesse exato momento, está passando Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia, um sociólogo francês extremamente famoso. Produção, corta para o nosso repórter, por favor. Émile Durkheim? Você poderia falar um pouco sobre a arquitetura hostil? As sociedades são moldadas através dos fatos sociais, que são maneiras de agir, pensar e sentir, externas ao indivíduo e dotadas de um poder coercitivo que se impõe sobre ele. Derivado dos fatos sociais, temos as normas sociais, como sendo regras coletivas que orientam o comportamento dos indivíduos, sendo essenciais para o bom funcionamento da sociedade. É nesse contexto que podemos dizer que a arquitetura hostil acaba sendo uma espécie de manifestação física das normas sociais, sendo projetadas para reforçar certos comportamentos aceitáveis e impedir comportamentos considerados indesejáveis. Por exemplo, está instaurado na consciência coletiva de que os bancos de locais públicos são para se sentar, bem como os corrimões apenas para se apoiar. Desse modo, a instalação de partições nos bancos e de objetos que tornem os corrimões não uniformes reforçaria um comportamento esperado para essas construções, o de não ser utilizado para se deitar e o de não ser utilizado para manobras radicais. Isso se relaciona com o que eu chamo de anomia, uma situação em que as normas sociais se enfraquecem, levando à desordem e ao comportamento desviante. A arquitetura hostil pode ser entendida como uma resposta ao meio da anomia, uma tentativa de restaurar uma ordem social onde o comportamento marginal, uma ocupação imprópria dos espaços públicos, é controlado e invisibilizado. Entretanto, vale ressaltar que a interpretação literal desses conceitos é um tanto quanto superficial e pode levar a conclusões não razoáveis. Quando consideramos todo o contexto social que leva um sem-teto a utilizar um banco para se deitar ou um skatista a utilizar um corrimão para praticar esporte. Nas sociedades modernas, em que se observa a arquitetura hostil, rege a solidariedade orgânica, no qual a coesão social, que é o estado pelo qual os indivíduos mantêm-se integrados, é baseada na interdependência funcional entre indivíduos com papéis sociais diferenciados. Desse modo, ao invés de promover a integração e inclusão entre indivíduos em uma sociedade, a arquitetura hostil acaba promovendo justamente o oposto, atuando como um mecanismo de exclusão e marginalização.
expondo uma contradição e fragilidade no conceito de coesão social dentro de uma sociedade em que a solidariedade orgânica é presente. Bem, e após essa entrevista marcante que acabamos de ter com Emily Durkheim, hora de passar a palavra para mais um sociólogo famoso. Então, com vocês, nossa querida repórter Judite, entrevistando Max Weber. É com você. Disseram pra gente que Max Weber tá prestes a chegar. 3 dias depois... Max Weber, por favor, conta pra gente o que você tem a dizer sobre arquitetura hostil. O desenvolvimento do capitalismo moderno foi moldado pela ascese protestante, ou seja, pela autodisciplina e pela racionalização econômica da vida, tornando-se aspectos centrais num mundo onde eficiência e controle são palavras de ordem. A arquitetura hostil pode ser vista como um reflexo da racionalidade capitalista. Ela é projetada de forma calculada e racional para otimizar o uso dos espaços públicos, de modo a atender às necessidades de certos grupos e controlar ou excluir outros. Assim como o capitalismo racionaliza e sistematiza as práticas econômicas, a arquitetura hostil racionaliza o espaço público, determinando como ele deve ser usado e por quem. É nesse contexto que mencionamos o conceito de jaula de ferro, uma estrutura social que enjaula os indivíduos em um sistema de racionalidade econômica, onde tudo, incluindo o espaço urbano, é organizado de acordo com os princípios de eficiência e controle. Desse modo, a arquitetura hostil organiza e controla o comportamento das pessoas nos locais públicos, atingindo o âmbito extremo de racionalização. A dominação é a aceitação e subordinação dos indivíduos ao poder exercido por alguém. Desse modo, ela é baseada na legitimidade conferida pelos indivíduos ao líder. A partir disso, nós podemos utilizar a teoria dos 3 tipos de dominação pura para descrever o fenômeno em questão. Na dominação tradicional, que é baseada em costumes e normas tradicionais, a arquitetura hostil reflete de certo modo as expectativas sociais tradicionais de como o espaço público deve ser utilizado. Historicamente, o uso dos espaços públicos sempre foi associado a funções específicas, como observado nas ágoras da Grécia Antiga, locais onde ocorriam celebrações religiosas, atividades mercantis e especialmente debates políticos. Dessa maneira, a arquitetura hostil pode ser vista como uma forma de reforçar essas normas tradicionais. Na dominação carismática, que é baseada na figura de um líder carismático, a arquitetura hostil pode ser vista como uma medida tida como inovadora ou necessária no contexto de resolução de problemas urbanos, apelando para valores modernos de ordem e eficiência e num discurso de que a exclusão de certos grupos é uma forma de melhorar as condições da cidade. Apesar de parecer absurdo, é o que de fato ocorre quando pensamos nas diversas promessas de campanha política proferidas por um líder populista, e que acabam angariando milhares de votos, mesmo envolvendo cenários absurdos como o de higienização social promovida pela arquitetura hostil. Por fim, a dominação racional legal é aquela definida em regras e normas impessoais, aplicadas por meio de uma burocracia racionalizada. É facilmente associada à arquitetura hostil por ter sido projetada e implementada de forma calculada, com base nos regulamentos urbanos e nas suas políticas de planejamento, sendo aplicada para manter a ordem desejada pelas autoridades. Gente, o saudoso Karl Marx acaba de aparecer no nosso estúdio. Aproveitando a deixa, eu quero saber o que você tem a dizer sobre a arquitetura hostil. Em minha obra, eu caracterizei a urbanização como consequência direta da expansão do capitalismo industrial. Nesse processo, houve uma migração maciça de pessoas do campo para os centros urbanos, gerando um cenário em que a cidade não foi capaz de absorver de forma ideal todas essas pessoas, seja pelo caráter acelerado e intenso do processo, ou seja pela configuração socioeconômica desigual entre burguesia e proletariado. Eu argumentei sobre a existência da luta de classes, um embate entre 2 grupos com interesses distintos. A burguesia concentra a riqueza e os meios de produção, enquanto o proletariado é obrigado a vender sua única mercadoria, a força de trabalho, sendo explorado pelos burgueses.
A luta de classes também está presente no contexto urbano, de modo que o capitalismo favorece a burguesia e exclui os trabalhadores. A arquitetura hostil reflete essas lutas ao construir barreiras invisíveis que protegem os interesses da classe dominante, removendo a presença dos pobres no espaço público. Assim, a cidade é moldada de forma a refletir as hierarquias da classe, e a segregação espacial é uma manifestação concreta dessas tensões. A urbanização capitalista desumaniza os trabalhadores e marginalizados, transformando-os em meros recursos econômicos ou indesejáveis no espaço urbano. A arquitetura hostil contribui para essa desumanização ao tratar pessoas vulneráveis como incômodos que precisam ser removidos do ambiente urbano, em vez de serem seres humanos que necessitam de suporte social. Trago ainda para vocês o conceito de alienação, como sendo a separação do trabalhador de seu trabalho, havendo uma dissociação entre o valor do trabalho e o seu caráter engrandecedor, da produção em si e dos produtos que ele cria e da própria sociedade. Na arquitetura hostil, a alienação se manifesta ao impedir que certas classes utilizem o espaço urbano. Os mais pobres são alienados dos espaços públicos, lugares que deveriam ser acessíveis a todos, mas são deliberadamente projetados para que eles não possam usá-los. Essa exclusão espacial intensifica a alienação social, reforçando a desigualdade. A arquitetura hostil é uma questão de ordem sociológica. É um problema que envolve a desigualdade socioeconômica, a marginalização de grupos vulneráveis e de uma urbanização mal planejada e que discrimina. A arquitetura está incluída na função social dos espaços públicos e da cidade como um todo, que deveria garantir um acesso justo, democrático e universal para todos aqueles que pertencem a ela, o direito de habitar, de livre circulação e de lazer. Entretanto, a partir de uma lógica maligna pautada na segregação e no controle social, a arquitetura acaba sendo ressignificada como um perpetuador de desigualdades. Para além da discussão política e urbanística, é um tema que pode e deve ser profundamente explorado e analisado sob os olhares de diversos sociólogos, para que se tenha um entendimento melhor do tema, e mais do que isso, para que se perpetue como um assunto constantemente discutido, por ser importante, por ser relevante e por impactar diretamente na vida de mais de 300 mil pessoas em situação de rua só no Brasil, na esperança que um dia a arquitetura hostil deixe de existir, mas não porque o combate à prática foi vitoriosa, mas sim porque a desigualdade que permite a existência dessas pessoas foi extinta.